E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou aqui para trazer um clássico da literatura mundial, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Um livro fantástico que traz grandes aprendizados para a gente. Espero que vocês gostem. Crime e Castigo foi publicado em 1866. Esse clássico foi concebido pelo autor durante o período em que ele ficou preso na Sibéria. Dostoiévski foi preso em 1849 por participar do Círculo Petrashevski sob a acusação de conspirar contra o czar Nicolau I. Ele era um revolucionário socialista e por sua atuação foi condenado à pena de morte por fuzilamento. Entretanto, a pena foi perdoada pelo czar, sendo trocada por trabalhos forçados na Sibéria, onde ficou por 4 anos. Nesse período, condicionado ao clima gélido, idealizou e escreveu um dos maiores clássicos da literatura mundial. Acredito que o propósito dessa obra foi despertar a humanidade das pessoas insensíveis e petrificadas. Crime e Castigo trata da história de Raskolnikov, um gênio jovem estudante que foi para São Petersburgo para cursar a universidade. Contudo, vivia numa situação dramática financeiramente e acabou abandonando a faculdade. Mesmo sendo de origem muito pobre, ele consegue estudar com a ajuda de sua família, que, numa situação também muito difícil, lhe envia dinheiro para se manter. Era realmente extremamente inteligente, escreveu um artigo que foi publicado em uma revista sobre uma teoria bastante intrigante, que diz essa teoria que certos crimes poderiam ser perdoados, pois trariam um bem maior para a população, citando Napoleão, ao qual ele era grande admirador. Aliás, em alguns momentos chegava a pensar que ele era como Napoleão. Grandes homens poderiam decidir se poderiam cometer certos crimes em prol da população. E ele, Raskolnikov, se tinha como um desses grandes homens da humanidade. Não concordava que esses pudessem ser julgados como as pessoas comuns. Raskolnikov dava aulas particulares para conseguir um pouco mais de dinheiro, mas perde esses alunos por sua condição. Sua situação ficava tão agravada que por falta de roupas ele não conseguia sequer um emprego. E o cerco vai se fechando cada vez mais para ele. Ele vive num quartinho minúsculo e precário alugado. Uma das pessoas com quem ele convive é uma senhora idosa, agiota, rica, a quem ele recorria para fazer operações de penhor para conseguir algum dinheiro. Muito ranzinza essa senhora. Muito interessante é que mesmo numa situação difícil, sempre que se deparava com uma situação em que qualquer pessoa da sua rua, por exemplo, precisava de ajuda, ele doava praticamente tudo que tinha para ajudar. Encurralado pela situação difícil e idealizando que seria por um bem maior, ele decide matar a velha agiota para financiar sua vida. A partir daí, Dostoiévski mostra por que foi um escritor primoroso. Ele consegue descrever o que e como uma pessoa que sente uma coisa e age de maneira diferente se sente diante das mais diversas situações. E essa tarefa é muito difícil. Raskolnikov se arrepende sem nunca estar consciente disso. O seu inconsciente é que manifesta isso em suas atitudes. É como se fosse a voz do seu coração que se sobrepunha à dele. Um escritor psiquiatra norte-americano chamado Robert Langes, aliás falecido em 2014, considerado um dos grandes nomes da psiquiatria mundial, desenvolveu um estudo sobre a psicoterapia psicanalítica, atualmente conhecida como o paradigma adaptativo, que trata do componente inconsciente da mente. Bem, basicamente esse estudo diz que a conduta das pessoas contém um discurso, que não necessariamente coincide com o discurso consciente dessas pessoas. Elas podem pensar uma coisa, dizer uma coisa, mas na prática suas atitudes têm uma outra lógica, que é aquela que vem do íntimo, do âmago da pessoa. Inclusive, um discípulo do Dr. Langes, chamado Andrew Hodges, que também é escritor, fez um estudo sistemático sobre a conduta do ex-presidente americano Barack Obama e concluiu com vários exemplos que a atitude dele não condizia com o seu discurso. Alguém poderia dizer, mas não precisa de ser especialista para dizer isso. Mas ele diz com fundamentação científica bastante robusta. Voltando para o livro, o então assassino Raskolnikov, aliás, o seu inconsciente, começa a dar pistas para que a polícia o pegue. O íntimo dele sabe que ultrapassou os limites divinos da conduta humana e que ele precisa de um castigo, precisa acertar as contas com a sociedade para se reequilibrar.
Ele visita várias vezes o investigador do caso e em conversas muito interessantes ele vai dando dicas para ser descoberto, sem estar consciente disso. O livro possui alguns personagens satélites, cada um com características muito marcantes e muito bem construídos. E o que pude perceber neste livro, que foi o primeiro que li, do Dostoiévski, é que sua característica marcante é exatamente essa: a ênfase nos traços humanos, nas aflições da vida. Tenho certeza de que alguns desses personagens se confundem com pessoas reais que conhecemos, suas lutas e dificuldades, seus orgulhos e sua efemeridade. Já li alguns livros com boas tramas e excelentes enredos, mas com a profundidade dos personagens igual a este, difícil. Posso até estar exagerando, mas há momentos em que é plenamente possível materializar o mau cheiro de uma espelunca retratada, a aspereza de uma pele combalida pelo tempo e até o brilho de um olho lacrimejante pela humilhação. As falas inseparáveis das personalidades de seus personagens são marcantes. Enfim, são pessoas reais como nós, que estão ali caminhando na linha do tempo da vida. Raskolnikov conhece uma prostituta chamada Sônia, que se presta a essa vida unicamente pela miséria em que vive junto com sua família. Ele se ajoelha diante dela para que ela o perdoe. Ela diz em determinado momento que ele deveria fazer isso na terra, com o joelho na terra, num lugar público, como se aquele pedido se dirigisse a toda a humanidade. Não vou dar mais spoilers, apesar de que o título do livro é o maior deles. Um fato curioso é que, recentemente, um juiz de direito brasileiro criou um projeto chamado Reeducação do Imaginário, que consiste em distribuir obras clássicas aos detentos de sua comarca para leitura, interpretação e reflexão. E o primeiro livro escolhido foi Crime e Castigo. Excelente escolha para este público, pois é uma ferramenta perfeita para levar o leitor ao encontro de sua consciência. Penso que existem certos indivíduos que, por possuírem uma índole ruim, dificilmente cruzam a fronteira de volta para os bons costumes. Mas acredito que uma boa parcela daqueles que se debruçarem diante dessa obra e dedicar-lhe a atenção merecida, encontrarão uma via reta e rápida para rever suas atitudes sob o prisma do bem e, fatalmente, se forem de boa índole, terminarão a leitura como seres humanos bem melhores do que quando começaram. O que fica de aprendizado? A oportunidade de revisitar minha própria história, minhas origens, agradecer por ter chegado até aqui, entender um pouco melhor as atitudes de algumas pessoas em consonância com suas vidas. Um aprendizado importante, muito importante, foi o refinamento da capacidade de perceber as incoerências dos discursos com as atitudes, o que chamamos de hipocrisia. Pense você qual o valor dessa capacidade nos dias de hoje, hein? Além disso, pensar que na vastidão de nosso universo, a virtude é sempre o equilíbrio. Toda a ação, boa ou ruim, o impacta e requer uma contrapartida para o reequilíbrio. O íntimo daqueles que se conectam ao bem sabem disso. E quando alguém, sobretudo um formador de opinião ou um líder social, comete graves crimes e a sua desfaçatez passa longe de lhe permitir um exame de consciência e admitir o erro. Mais grave ainda, incapaz de perceber que seu discurso não condiz com a sua conduta, ainda aponta o dedo para acusar os outros como se tivesse moral para isso. O que dizer nos tempos atuais, onde vemos pessoas que ocupam cargos importantes no órgão que deveria zelar pela justiça, edificando templos à tirania e masmorras à liberdade? E ainda, pessoas cheias de lodo nas vistas e ouvidos, inaptas a enxergar e ouvir, endossando estes sem nenhuma vergonha. O que esperar de uma nação assim? Qual o tamanho do impacto disso no campo espiritual, com a depravação da base dos princípios divinos da conduta humana? O quanto as pessoas de bem são agredidas e sofrem no seu íntimo com tudo isso? E que, por às vezes não suportarem mais guardar sua indignação no silêncio, ainda são retalhadas ao manifestar suas justas revoltas? Todas essas reflexões são pontes que querem ser construídas para que o homem possa se conectar com a harmonia do meio onde vive. E podemos as encontrar em obras como esta, para avançarmos no caminho do bom combate e do crescimento. Então é isso, pessoal. Excelente dica de leitura. Recomendo.
E se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu apoio. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.